Dorival Júnior na seleção. Esse talvez tenha sido o tema mais pedido dos últimos meses, que mais gente, ao mesmo tempo, veio pedir o mesmo tema que eu falasse sobre isso, sobre essa troca de comando na seleção brasileira, e eu não tinha como ser diferente. Bom, se ainda não me conhece, eu sou Felipe Simonetti, eu sou analista tático de futebol, já faço um trabalho de bastante tempo lá no Instagram, consegui atingir bastante gente e agora estou iniciando esse projeto aqui no YouTube de tentar pegar o lado tático, que muitas vezes parece ser tão difícil, tão distante, desmistificar e facilitar toda essa conversa para a gente ver que o jogo é muito mais do que 11 jogadores, uma bola e por aí vai. Bom, aqui eu quero trazer essa análise de seleção brasileira, mas eu acho que para a gente falar do que esperar do Dorival na seleção, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. A gente precisa voltar lá para 2022, que talvez seja nessa retomada de trabalho do Dorival, uma tomada de reconhecimento enquanto um grande treinador do futebol brasileiro, que ele de fato é. O Dorival, que para mim ele fez excelentes trabalhos, muitos bons trabalhos ali na década de 10, e que talvez, me corrijam se eu estiver errado, mas após aquele Santos de 2015, que perde a final da Copa do Brasil para o Palmeiras, ele acaba caindo um pouco no esquecimento. Sei que ele passou por problemas de saúde, acabou tendo que se recuperar, e essa retomada depois foi um pouco complicada. Ele chegou a assumir o trabalho no Atlético Paranaense, e ele depois vai retomar lá em 2022, se não me engano, no primeiro semestre, com o Ceará. Mas, e aí se a gente pegar a década de 10, né, teve um bom trabalho no Santos, né, revelando o Neymar. A gente fala de outro bom trabalho no Santos 2015, e ao meu ver tem um bom trabalho no São Paulo também, 2013, talvez, 2014, por aí, mais ou menos nessa época, mas fez um trabalho que particularmente, talvez um pouquinho depois ainda, que eu gostei bastante no São Paulo, por mais que a torcida não reconheça tanto isso. Mas bom, chegando em 2022, ele começa o ano no Ceará, faz um excelente trabalho, se não me engano, naquele momento era a melhor campanha da história da fase de grupos da Sul-Americana. Claro que a fase de grupos da Sul-Americana era muito recente, mas o Ceará passou invicto da fase de grupos, e é uma fase de grupos muito difícil, essa da Sul-Americana. Depois, com essa notabilidade e com a queda do Paulo Souza, o Flamengo procura ele vira quase que um pedido irrecusável para ele assumir um dos times com maior investimento, com maior possibilidades, com certo respaldo da diretoria, porque a gente sabe essa fama que o Flamengo tem de se recuperar no segundo turno. Ele recupera, leva a Copa do Brasil, leva a Libertadores. Em sequência, o Flamengo entende que ele não é o nome certo, fala de respaldo de diretoria, mas logo depois a diretoria entende que ele não é o nome certo para o projeto em 2023, acaba trocando ele pelo Vitor Pereira, quem ele tinha batido no final da Copa do Brasil, e ele fica alguns meses, ele flerta com o Galo numa possível queda do Cudê, ali no começo do ano. Para quem não lembra, o Cudê teve vários problemas com a diretoria, e ele acaba acertando com o São Paulo, leva o São Paulo para o título inédito da Copa do Brasil. E que eu vejo de tudo em comum nesses últimos trabalhos do Dorival? Ele tem algumas marcas de características muito bem definidas, que eu vou falar aqui no vídeo, vou detalhar melhor na pranchetinha, mas ao mesmo tempo o Dorival ele faz um trabalho que é muito adaptado ao elenco, ou seja, taticamente a gente não vai ver uma constante. O Dorival, como o Cudê, que eu dei o exemplo, é adepto de tal esquema tático que sempre vai jogar assim. Ou igual o Sampaoli, por exemplo, que é um treinador mais ortodoxo, o Fernando Diniz, treinadores que são mais convictos das ideias. O Dorival ele acaba cedendo um pouco, ele vê o que o time tem de melhor, como que ele potencializa essas peças, coloca as características dele, que tem sido muito vitorioso. Passando primeiro, no Flamengo, o que ele acaba fazendo? Ele monta um time numa formação pouco habitual de futebol brasileira, um 4-3-1-2, que monta com Santos, vou dar do lado de cá que fica mais fácil, Santos, Rodinei na lateral direita, desacreditado, Davi Luiz, Léo Pereira, Felipe Luiz, Thiago Maia, Everton Ribeiro como um meia pela direita, João Gomes, então Everton Ribeiro até um pouco mais recuado, João Gomes, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. É o 4-4-2 em losango, enfim, como vocês preferirem chamar, acho que isso é mais questão de detalhe. E aí, o que a gente via basicamente desse... Vou ver se a fonte desse tamanho fica bom aqui para a leitura. No último vídeo tem que copiar, acho que fica. O que a gente via basicamente desse Flamengo? Um time que precisava encontrar uma solução para jogar com Gabigol e Pedro juntos. Essa era a grande questão do Flamengo. Como que ia pegar dois jogadores de elite, Gabigol e Pedro, naquele momento, e não colocar os dois para jogarem juntos? O Flamengo tinha passado por alguns momentos assim, e quando o Dorival chega é quase que como, gente, os dois são craques, a gente precisa dar um jeito de colocar os dois para jogarem juntos.
E claro, existem possibilidades, né? O Gabigol virar um ponta, por exemplo, como ele jogou em alguns momentos na carreira, inclusive com o próprio Dorival lá em 2015. Mas, obviamente, você tem um outro ponto. Deixa eu ver se eu diminuir um pouquinho, porque cabe mais, que era encaixar os dois com Everton Ribeiro e Arrascaeta. Naquele momento, o Bruno Henrique estava machucado, então não caberia nesse elenco. Mas como é que você encaixa esses 4 jogadores ao mesmo tempo? E era um desafio. Como é que o Dorival vai fazer isso sem perder a consistência defensiva? E, poxa, fez com primazia. O que a gente via? Era um time que ele era assimétrico. Por mais que no desenho tático a gente está vendo toda essa simetria, tudo muito lindo, eu falo sempre que o futebol a gente não pode levar em consideração só o que a gente está vendo aqui na prancheta. Porque o futebol é feito por pessoas que se movimentam dentro do campo, por dinâmicas, por associações, e isso naturalmente vai dar um outro desenho. O que a gente viu o Dorival montar? Ele via principalmente usar muito o Rodinei na profundidade, que é um lateral agressivo, que pisava por fora, que pisava por dentro, mas principalmente agressivo para atacar o fundo aqui, que até se associava bem, mas jogador de explosão. Então a gente viu o Rodinei virar praticamente um ponta com o Dorival em fase ofensiva. Davi Luiz vinha fazer essa compensação, o Léo Pereira também, e o Felipe Luiz, que sempre foi um lateral construtor, mas um lateral muito completo, vinha praticamente baixar para fazer uma saída de 3. Essa saída com os outros 2 zagueiros. O Felipe Luiz, que tem muito essa característica, já tinha feito esse trabalho com outros treinadores, se eu não me engano, inclusive com o próprio Rogério Ceni, que foi campeão brasileiro em 2020. E aí, mais na frente, Thiago Maia, a gente sabe, um volante bastante de contenção, né? Por mais que vista 8 é um camisa 5, o João Gomes aqui é o 35, por mais que vista 8 é um camisa 5, mais destruidor do que construtor, faz inclusive uma excelente final de Copa do Brasil contra o Corinthians. O João Gomes, que foi talvez a grande revelação do Flamengo naquele momento, um segundo volante, mas que ele, teoricamente, ele joga alinhado com o Everton Ribeiro. Mas na prática, o que a gente via? O João Gomes veio fazer um balanço nas coberturas, o Thiago Maia a mesma coisa, e um time que vinha se aglomerar aqui na direita, com um Gabigol que se movimentou bastante naquela temporada, um Arrascaeta que procura muito o lado da bola, o Everton Ribeiro também, e um Pedro muito mais definidor. Então, olha como é que vira um time, vamos traçar uma linha aqui, um time assimétrico. Ocupa muito um lado do campo e desocupa o outro. O lado direito aglomerado por jogadores de associação, Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Rodinei um pouco mais de explosão, o João Gomes e o Thiago Maia fazendo essa cobertura, e o lado esquerdo menos povoado. Quer dizer que não atacava por aqui? Não, o Arrascaeta muitas vezes balançava para cá, o próprio Gabigol virou quase que um camisa 10, jogando um pouco mais atrás do Pedro e dando mais passes para ele. Se não me engano, fez uma temporada tão assistente quanto foi a de 2019, a melhor temporada da carreira do Gabigol, provavelmente. E o Everton Ribeiro também é um cara que entrega mobilidade. Mas na prática, era um time que sim, aglomerava mais por aqui e inclusive até lembrava em alguns momentos aquele futebol do Jorge Jesus, que procurava muito mais entregar dinâmicas, não pela posição que os jogadores ocupavam, mas pela associação e o movimento deles. Essa é uma diferença que a gente fala muito entre um jogo mais posicional contra um jogo mais relacional. Tem gente que usa o termo funcional, tem gente que usa o termo aposicional. O posicional é um pouco mais radical, lembra mais o futebol do Diniz. Mas que a gente está aqui falando sobre, basicamente, criar dinâmicas ofensivas a partir da posição dos jogadores versus criar dinâmicas a partir das interações e movimentações dos atletas. Ou seja, não importa tanto se o espaço vai estar ocupado, importa basicamente que as pessoas vão se relacionar em torno da bola e elas vão criar dinâmicas a partir disso. Isso o que o Dorival no Flamengo, importante a gente ressaltar, construiu. O Sampaoli, por exemplo, opta por um modelo muito mais posicional, em que ele vai manter, por exemplo, um ponta sempre aberto, porque por mais que ele não participe do jogo, ele vai atrair alguém e vai gerar alguma outra dinâmica. Quer dizer que, poxa, o Dorival, que foi campeão, é melhor do que o Sampaoli? Longe disso. O Sampaoli e Guardiola, por exemplo, é um treinador extremamente adepto de um jogo de posição. Já o Diniz, por exemplo, é mais relacional. O Jorge Jesus, mais relacional. Então a gente começa a entender isso, mas é importante dizer, né, a gente não precisa cravar que um treinador ele é ou não é de determinada maneira. O Dorival, por exemplo, vocês vão ver que ele é bastante adaptado. E ele faz essa temporada muito vitoriosa no Flamengo, como eu comento, e vai assumir o São Paulo depois. Vamos tirar esses destaques aqui. E no São Paulo, até trouxe umas outras telas, ele já parte para um modelo de jogo mais posicional. O que a gente vai ver? Um time que faz a mesma saída de 3, mas que ele vem compensar a característica dos jogadores.
Olha que interessante. No Flamengo a gente falava sobre um lateral direito mais explosivo, o Rodinei, contra um lateral esquerdo mais construtor, o Felipe Luiz. No São Paulo, ele passa a fazer isso diferente. Ele começa a usar o Rafinha, que é um lateral direito, mais construtor, com o Caio Paulista, aqui nesse jogo, se não me engano, foi o Wellington aqui na esquerda, mais explosivo pela esquerda, e os dois fazem excelente temporada. Faz uma saída de três mais posicional, menos associativo. Os jogadores guardam mais posições no São Paulo do Dorival, usa o Arboleda e o Beraldo, e ele começa a construir muito jogo a partir dessa dinâmica da construção dos zagueiros. Porque a gente vê Pablo Maia e Alisson, inclusive grande reinvenção do Alisson, como dois volantes que estão aqui não tanto para construir, mas muito mais para fixar o adversário por dentro e liberar o corredor, seja para o Beraldo, seja para o Rafinha vir construir. Ou seja, você está aglomerando jogadores por dentro nessa faixa do campo, o adversário vai ter que marcar mais por dentro e vai liberar corredor lateral para os dois jogadores construírem. Era assim que o São Paulo entrava muito no campo de ataque em 2023, em 2023 exatamente, a gente está em 2024 já, no título da Copa do Brasil. E mais na frente, o que a gente via dessa dinâmica? Uma linha de 4 jogadores, então a gente está falando aqui, ó, os 4 minutos e 22 segundos, linha de 3 e os dois volantes. E aí aqui na frente a gente via 5 jogadores que se associavam bastante, mas não tanto pela aglomeração do lado da bola, por essas relações, mas pela ocupação de espaços. A gente viu um Caio Paulista, que vinha quase que sempre ocupar esse corredor esquerdo, e inclusive na final da Copa do Brasil, nesse jogo contra o Corinthians, na semifinal, o jogo acontece mais pelo lado direito, mas o Caio, ele não tá vindo balançar aqui pelo lado direito, ele tá sempre mantendo o corredor do lado esquerdo, porque numa troca de corredor ele consegue gerar espaço. Inclusive, se não me engano, na final da Copa do Brasil contra o Flamengo, ele gera uma brilhante situação, assim, acho que um dos gols do São Paulo saiu numa situação dessa, um gol do Caleri, se não me engano. E aí o que a gente vê basicamente? Ele precisava, se na defesa ele precisava encaixar Rafinha e Caio Paulista, no ataque ele encontra uma dinâmica diferente. Ele precisa encaixar o Wellington Rato, que naquele momento era um jogador que fazia muito sentido para aquele modelo do São Paulo, o Rodrigo Nestor, cria de Cutia ali, um jogador muito mais cerebral, mais criativo, e o próprio Lucas. Só que ele entende que o Lucas, nessa fase da carreira, ele não é mais um ponta. Ele é um camisa 10, articulador, que move o jogo, que movimenta com drible, com passe, um jogador completo. Então, como que ele vai encontrar essa solução? Ele monta um 4-2-3-1 com esse trio de meias, Nestor, Lucas e Wellington Rato, mas que cada um com uma dinâmica diferente. Se a gente falava que lá no Flamengo ele usava o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, o Gabigol se associando muito, aqui ele é mais posicional. O Wellington Rato é um ponta, de fato, quase que como o Caio Paulista do outro lado. Então eles abrem o campo. O Lucas é um meia cerebral, só que, poxa, não faria sentido ele usar o Nestor pelo lado como um meia cerebral também, sendo que, poxa, deslocaria o jogador. Então o que ele faz? Ele usa o Nestor e o Lucas por dentro, abrindo inclusive o corredor para o Caio Paulista. Se o jogador vai marcar o Caio, libera o Nestor por dentro. Se o jogador acompanha o Nestor, libera o corredor para o Caio Paulista. E aí a gente vê quase que uma linha de 5, né? Wellington Rato, Lucas, Caleri, Nestor e Caio Paulista chegando nesse último terço. Mais influência no jogo pela posição que os jogadores ocupam, nessa dinâmica do jogador participar muito do jogo sem bola, mais do que no relacional. E aí entra, assim, poxa, eu falei de Flamengo e São Paulo em, poxa, 1 ano, 2 anos de trabalho, 1 ano, né? Segundo semestre de 22, primeiro semestre de 23, completamente diferente. O Dorival se adaptou muito a esses modelos porque ele entendeu que no Flamengo ele tinha que encaixar Gabigol, Pedro, Everton Ribeiro, Arrascaeta juntos, e no São Paulo ele encontra o dilema de usar Lucas e Nestor mais cerebrais, usar dois laterais de perfis diferentes e encaixar tudo isso dentro de um modelo próprio do São Paulo. Mas existem características comuns do Dorival. É um treinador que ele gosta de construir a partir de passes curtos desde trás, a gente não vê tanto o alongamento de bolas, usa os zagueiros em condução, aqui eu comentei um pouco sobre o Beraldo e sobre o Rafinha, que fazia esse papel de zagueiro, e ele gosta muito de marcar pressão com uma característica mais individual no campo de ataque. Aqui a gente vê o São Paulo todo encaixado ao Corinthians, cada jogador tem um par, e obviamente balançando para o lado da bola, que não faz sentido o Rato ficar no Fábio Santos, ele balança para cá para gerar uma superioridade do São Paulo na pressão, inclusive para o Lucas, se essa pressão superada, o Lucas pode saltar e o Rato vem fazer a cobertura, porque se vira o corredor, São Paulo todo balança para o lado de cá e dá tempo de balançar até a bola chegar no Fábio Santos, mas a gente vê essas características, um time que gosta de associar, que gosta de construir, que gosta de infiltrar bastante, era Gabigol lançando Pedro, e aqui, por exemplo, a gente vê Lucas lançando Caleri bastante. E um time que gosta de fazer essa pressão no adversário, tem um pós-perda forte, marca alto, marca individual por encaixes, né, algumas perseguições mais longas,
Então, características que se mantiveram tanto no Flamengo quanto no São Paulo. E aí, a ideia é a gente começar a desvendar essa seleção brasileira. Vamos tirar aqui o Flamengo de campo e vamos colocar a seleção brasileira, que ainda não tem definido. A gente viu vários testes acontecendo com o Diniz, e o Dorival vai ter agora a oportunidade de fazer alguns testes também com a seleção brasileira e encontrar o modelo dele. E talvez seja até um ponto curioso. Se a gente viu o Dorival ele se adaptar a um elenco do Flamengo, se adaptar a um elenco do São Paulo, colocar as ideias dele de jogo dentro de um modelo tático adaptado para cada time, na seleção brasileira vai ser engraçado, porque ele não vai ter tanta necessidade de se adaptar. Claro, tem alguns jogadores que são carta marcada na seleção, no bom sentido, Neymar, Rodrigo, Vinícius Júnior, Bruno Guimarães, próprio Casemiro, Marquinhos, jogadores que não tem muito como ficar de fora pelo nível de elite que eles encontram no futebol brasileiro, no futebol mundial hoje em dia. Mas ele tem a possibilidade de não se adaptar tanto aos jogadores que já existem. Ele pode convocar e adaptar para o modelo de jogo dele. Então vai ser bem curioso ver esse trabalho do Dorival. Se a gente tentar adaptar baseado em tudo isso, o que eu imaginaria, tá? É que é uma futurologia, não quer dizer que nada disso vai se cumprir, mas uma futurologia que eu sei que vocês gostam. A gente vai ver goleiro, Alisson, Ederson, bem servido nos dois quesitos. Ederson mais construtor, Alisson mais defensor. Dois goleiros de elite do futebol mundial, que não tem muito nem o que se alongar. Eu acredito que ele vai manter um pouco essa dinâmica do que a gente viu em comum de São Paulo e Flamengo. Talvez um lateral mais construtor, um lateral mais profundo. E aí, o que eu imagino? E aí, é até um pouco curioso a gente falar disso. A gente pode ver, por exemplo, Danilo e Militão, que o Militão zagueiro deslocado por aqui, que pode ser esse lateral mais construtor. Marquinhos e Gabriel Magalhães, estão pensando um pouco nessa saída de 3, que a gente já falava, não estou falando de uma linha de 3 para se defender, mas a saída de 3. E de lateral esquerdo, um lateral mais profundo, como por exemplo Lodge, Telles, Arana. Mas nada impede da gente ver, por exemplo, por aqui, um Ian Couto, que é um lateral mais profundo, igual o Rodinei, igual eu comentei, e por aqui talvez o Dorival precise encontrar alguma outra solução. Por isso que a minha grande suspeita é um lateral mais baixo para fazer a saída e um lateral mais profundo, já que pela esquerda a gente fala de 3 laterais que são mais profundos, que constroem mais fundo. Por mais que o Telles ainda tenha um pouco essa característica de jogar por dentro. Então já vamos colocar até esse desenho mais ou menos da linha de 3 aqui para facilitar. E aí, uma dupla de volantes. Teoricamente, vamos falar de Casemiro e Bruno Guimarães, por mais que Casemiro não esteja jogando. Talvez sejam os mais de elite que a gente tem. A gente pode falar aqui de Douglas Luiz também. De elite, talvez a gente pode colocar um André. André não tanto no Bruno Guimarães, eu acho, mas o André é mais aqui, talvez no Casemiro. Jogador que fez boas partidas na seleção, enfim, vem se destacando bastante. E aí cabe ver a característica. Será que a gente vai ver jogadores que se associam mais, como era no Flamengo, ou que fixam mais o adversário para o Magalhães, para o Danilo, Militão ou o Ian Couto virem construir nesse espaço? Aí fica um questionamento. E na frente, acho que não tem muito como fugir dos nomes. Neymar como um 10 mais cerebral, Rafinha talvez como esse ponta, tal qual o Wellington Rato. Engraçado até a gente falar isso. Aqui. E o Rodrigo como o ponta, e igual a gente comentou com o Nestor, mas que ele sai de fora para jogar por dentro. E coloquei aqui o Gabriel Jesus, mas a gente pode estar falando também de Richarlison, que recupera um bom momento. A gente pode falar de João Pedro, a gente pode falar até do Cunha, para mim é mais o João Pedro e o Cunha mais segundos atacantes, mas a gente pode falar desses jogadores por aqui também. Então, o que a gente vê talvez de característica? Um time que vai construir curto, a partir desses dois jogadores em especial, e aí Danilo, Militão e Magalhães são os que vão ter mais essa característica. Volantes que a gente ainda fica um pouco na incógnita do que esperar, se vão mais fixar ou mais construir, eu acredito que vão ser mais construtores pela qualidade de construção que esses dois jogadores têm. Um lateral esquerdo mais profundo, que ataca mais o corredor, igual o Rafinha. Vou colocar essa marcaçãozinha aqui. E 2 meias mais cerebrais, Rodrigo e Neymar, tal qual a gente viu Nestor e Lucas, tal qual a gente viu Everton e Arrascaeta, dentro de determinado modelo. Mas o importante dizer é, se vai ser mais relacional ou vai ser mais posicional, eu não sei, mas vão ser jogadores que com certeza têm bastante qualidade para se relacionar. Então, isso com certeza é algo que a gente vai ver nessa seleção brasileira, não tanto quanto o Diniz, nem tão posicional quanto o Tite, acho que é possível que a gente veja um meio termo, e um time que quer pressionar em cima, que vai marcar individual, quer incomodar o adversário, tal qual a seleção do Tite fez por muitas vezes, tal qual o Diniz tentou fazer, mas não conseguiu performar tão bem. Certo? Para fechar o vídeo, quero deixar uma dica da minha grande parceira KTO, melhor casa de apostas do mercado brasileiro.
com certeza uma casa confiável, você consegue ter o saque rápido, o depósito rápido, você consegue ver as melhores odds do mercado. E aqui eu quero deixar uma dica. Já que a gente está falando de Dorival Júnior, tem um jogo que me chama muita atenção, que é da Supercopa do Brasil. Dorival Júnior deixa o São Paulo numa situação de incógnita. O Muricy, inclusive, revela como que o elenco do São Paulo estava sendo montado na cabeça do Dorival e agora eles passam por uma ruptura. A gente está falando hoje do começo de janeiro, isso tem um mês até lá, mas a gente fala de um Palmeiras consolidadíssimo nos últimos anos, multicampeão, contra o São Paulo que ganha uma Copa do Brasil consistente, mas passando alguns apertos, e que agora passa por uma reformulação e que fica na incógnita, principalmente com essa troca de treinador e algumas reformulações necessárias que o elenco vai precisar passar. O que eu vejo? Favoritismo, amplo favoritismo desse Palmeiras, uma odd de 1,90, que para mim não se justifica. Eu veria algo em torno de 1,60, talvez até 1,70 por cento clássico, mas 1,90 vai muito acima. Quer ser conservador? Qual a equipe que vai ser campeã? A 1,50. Poxa, para mim tem extremo valor aqui também. Para mim, o Palmeiras amplo favorito para esse jogo, pelos reforços, pela consistência e provavelmente, muito possivelmente, pela manutenção do Abel Ferreira para esse ano. Beleza? Mas eu acho que se você chegou até aqui, poxa, 20 minutos de vídeo já é porque você curtiu muito o conteúdo, você está ansioso para ver como a seleção vai jogar, para fazer toda essa retrospectiva. Eu sei que o vídeo ficou mais longo, mas é legal a gente passar por todos esses pontos. Agradeço demais pelo seu tempo aqui. Acho que se você ficou até aqui, eu mereço o seu like. É uma maneira gratuita de você financiar o meu trabalho aqui no YouTube. Você dando like, a gente cresce mais, chega para mais pessoas, mais visualização. Se mais gente visualizar, a gente está mais perto de monetizar aqui o canal, que é o meu grande objetivo para 2024, e a gente poder cada vez trazer mais conteúdo por aqui. Fechado? Inclusive, vou deixar aqui na descrição o meu cupom para você usar lá na KTO. Você ganha 20% de bônus em qualquer depósito, qualquer primeiro depósito que você fizer na plataforma. E vou deixar uma perguntinha aqui nos comentários para a gente incitar um pouquinho o debate. Fechou? É isso. Tamo junto. Um abração e até a próxima.